Senhor, na igreja com a santa paz que é em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Amém. Quem está feliz com Jesus nessa noite? É glória a Deus. Bom é poder estar junto com os irmãos reunidos para juntos falar mais um pouco de Jesus. Deus tem mais uma palavra para você. Você acredita? Eu creio. Quem tem Bíblia? Abre. Livro de 2 Reis, capítulo de número 13, dos versículos de número 14 em diante. 2 Reis, capítulo 13, dos versículos de número 14 em diante. Reis, capítulo de número 13, do versículo 14 em diante. Quem encontrou diz amém, irmãos? Amém. Que diz assim a palavra do nosso Deus: estando Eliseu padecendo de enfermidade, de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitar. Chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma o arco e flechas. Ele tomou o arco e flechas. Disse ao rei de Israel: retesa o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs a mão sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. Ele abriu. Disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em afeita até os consumir. Disse ainda: toma as flechas. Ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. E ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deveria ter ferido. Então ferirás os sírios até o consumir. Então feririas os sírios até o consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Amém, igreja? Amém. Oremos. Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque tu estás aqui neste lugar, através da tua palavra que é viva e eficaz. Continua falando aos nossos corações. Prepara nosso coração para entender e compreender aquilo que o Senhor quer falar com cada um, Jesus. Trata de maneira particular, Jesus, com a aplicação da tua palavra em nossas vidas. Reconhecemos que somos falhos, limitados e pequenos, mas o Senhor é grande e poderoso para tratar com a tua igreja aquilo que a tua igreja precisa nesta noite. Que todo investido inimigo para querer roubar a tua palavra dos corações da tua igreja venha ser repreendido e neutralizado em nome de Jesus. Faz a tua vontade, Espírito Santo. Em nome de Jesus, a igreja diz amém. Pode tomar assento, irmãos, glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Quando olhamos a história do livro de 2 Reis, capítulo de número 13, os versículos 14 em diante, nós encontramos a história de um rei, a qual atitude ele toma. O nome desse rei é Jeoás. Podemos ver ao longo da história que ele foi um dos 20 reis que assume o reinado de Israel. Alguns reis passaram e deram exemplo de como governar, pedindo direção ao Senhor. Mas o seu reinado não foi um reinado bom, foi um reinado que desagradou a Deus. As suas atitudes não estavam condizentes ao Deus ao qual a nação servia. E nós vemos que a lei da semeadura foi aplicada. Plantaram desobediência, plantaram injustiça, plantaram idolatria, e Deus pesou a mão sobre aquela nação, e Deus pesou a mão sobre aquele povo. Mas durante o tempo desse rei chamado Jeoás, existia um profeta
chamado profeta Eliseu. Um homem a qual, em seu normal, podemos ver que era um homem a qual tinha um histórico de um homem ser usado por Deus. Um homem a qual ajudou uma viúva endividada com um azeite milagroso. Um homem a qual profetizou o nascimento de uma mulher sunamita para o seu filho, que curou Naamã no rio Jordão, que recuperou o machado e fez ele flutuar. Nós temos um histórico na vida de Eliseu, de homem de Deus, sucessor de Elias, homem bastante conhecido ali naquela nação, um homem que tinha sensibilidade de ouvir a voz de Deus e anunciar aquilo que Deus falava para o seu povo. É nesse cenário, é um cenário caótico, é um cenário de desobediência do povo, que o rei chamado Jeoás, sabendo que o profeta Eliseu estava próximo da sua morte, ele entende que haveria uma necessidade de ele falar com o profeta Eliseu. E a Bíblia diz que ele foi de encontro ao profeta Eliseu. E essa história a qual acabamos de ler, a Bíblia diz que Eliseu ele estava padecendo de uma enfermidade, ou seja, ele estava próximo da morte. Quando de repente a carruagem do rei ela chega na residência de Eliseu, e Jeoás ele se humilha ali diante dele, porque vê aquela situação, vê aquele homem de Deus diante daquela situação, mas era ele a quem precisava do profeta. Diante dessa situação, nós vemos que quando o rei ele desce, ele diz: meu Deus, meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. Ele estava fazendo menção a um acontecimento que se passou na vida de Eliseu ao ele ver Elias subindo aos céus. Foi desse jeito. Ao ele ver isso, ao ele trazer essa citação, ele estava se referindo para Eliseu, dizendo: sabemos bem de onde tu viestes, sabemos bem que tu és homem de Deus. E ele estava reconhecendo a sua limitação e sabia que o profeta poderia ser usado de Deus para trazer uma palavra, mesmo ele estando em uma vida de desobediência. É um histórico ruim, a nação não estava servindo a Deus, mas ele recorre a Deus nos últimos momentos de Eliseu. É nesse cenário que Eliseu ele começa a trazer uma palavra profética sobre a vida do rei. Ele olha para o rei e disse: toma o arco e flechas. A Bíblia diz que ele pegou o arco e pegou as flechas. Quando de repente ele começa a dar instruções de o que ele deveria fazer. Imagine essa cena, irmão. A Bíblia diz que de repente Eliseu olha para ele e diz: pegou o arco e as flechas? Ele diz: peguei. Se aproxima de mim. A Bíblia diz que Eliseu pôs a mão sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. Ele abre a janela e ele diz: atira a flecha. Ele atira. Ele prosseguiu dizendo: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumos. Nós vemos aqui, diante dessa introdução, que a nossa vida era feita de oportunidades. A nossa vida era feita de escolhas. A nossa vida é feita de posicionamento nosso diante das situações. Olha o recado. Nós vemos que Jesus ele disse que está à porta e bate. Jesus ele disse que ele tem a chave que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Mas nós vemos também em Mateus capítulo de número 25 e no versículo de número 10 da parábola da língua: e fechou-se a porta. Nós vemos que uma porta
fechar a porta. Desse jeito. E as oportunidades, já dizia um ditado popular, que um cavalo selado, ele, se passar na tua frente, sofre muito, porque ele não pode passar duas vezes. E a gente de uma oportunidade que estamos falando aqui nesse texto, é uma oportunidade a qual o rei ele tem de entender que um ato profético estava sendo lançado pelo profeta para a sua vida, dizendo: Deus vai dar vitória a vocês. A oportunidade estava passando na porta daquele homem de Deus, e ele estava entendendo até um certo momento. Mas a Bíblia diz que de repente o profeta pede para ele lançar a flecha no chão, e ele lança apenas 3 vezes. De repente o profeta olha para ele e diz: tu vai ferir os sírios somente 3 vezes. A Bíblia diz que o profeta se indignou. Foi. Desse jeito. Ele estava dizendo: não teve chance de conseguir êxito na vitória, mas a tua atitude fez com que você não conseguisse. Verdade. Quem sabe o profeta poderia dizer: deixa eu tentar de novo. Mas tem cavalo selado que passa na nossa frente somente uma vez. Eita. E as oportunidades que passam em nossas vidas, elas devem ser aproveitadas. Olha aí. E aqui eu gostaria de começar a desenvolver esta mensagem. Devemos reconhecer o tempo da oportunidade de Deus para a nossa vida. As circunstâncias falavam com o rei, dizendo: Deus, ele quer falar com você. Nós vemos que o rei entende e ele vai de encontro ao profeta. Ele entende esse primeiro momento, mas devemos entender, devemos ter algo chamado discernimento. É o tempo da oportunidade de Deus para você, e ele vai começar a falar com você. Essa é a Você verdade. reconhece o tempo da oportunidade de Deus para a sua vida? Eita, misericórdia. Você está discernindo que realmente é Deus quem está falando com você? A Bíblia diz que as ovelhas, elas conhecem a voz do céu. Pastor. Estamos em um mundo onde várias vozes estão falando nos nossos corações, nos nossos ouvidos. Mas o discernimento faz diferença. A intimidade, ela é gerada através de um relacionamento. E a intimidade, ela faz com que você somente um olhar sabe o que a sua esposa ou seu esposo quer. Somente no olhar sabe que o seu filho às vezes não está bem, porque você tem intimidade, tem relacionamento. Eu não sei se você entende, mas estamos vivendo dias onde Deus está falando e as pessoas não estão entendendo e dizendo: Deus fala comigo, e Deus está dizendo: eu estou falando, mas a falta de intimidade tem me afastado e você não está entendendo que eu quero falar contigo. Igreja, é tempo da igreja estar em intimidade com Deus e compreender aquilo que Ele está falando. Estamos muitas vezes dizendo: Deus, fala comigo, e Deus está dizendo: eu estou falando. Nós queremos escutar Deus da maneira que queremos, mas Deus não é nenhum boneco para falar do jeito que você quer. Ele fala da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer, e a hora que Ele quer, porque Ele é santo. E sempre continuará sendo santo. Desse jeito. Algo que chama a atenção nesse texto é que devemos permitir que a mão do Senhor esteja sobre as nossas mãos. Desse jeito, papai. Irmãos, estamos falando de um rei chamado Jeoás, que era acostumado a ir para a guerra. Será que o rei não sabia utilizar o arco? Será que o rei não sabia utilizar a flecha? E um homem de idade, próximo à morte, certamente com as mãos trêmulas, teria que colocar a mão sobre a pedra para dizer: deixa eu melhorar a tua pontaria. Era esse o sentido dessa história? Não era. É porque quando começamos a olhar o texto, aqui tem uma representação e a aplicabilidade dessa palavra vem sobre as nossas vidas. É que muitas das vezes a nossa autoconfiança vai falar mais alto e dizer: eu sei tirar o ar, eu sei
se a mão de Deus estivesse sobre a sua vida. Desse jeito. Repito, o propósito de Eliseu era deixar claro para o rei que ele só poderia ser a flecha de Deus se ele deixasse que a mão de Deus estivesse sobre as suas mãos, que ele direcionasse, que ele abençoasse, que ele fortalecesse. Eu tomo para mim, papai. Mas muitas das vezes a nossa autoconfiança diz: eu sei fazer isso, não vou pedir orientação a Deus. Deus, esse problema é comigo. Arco e flecha, eu sou rei, tenho mais de 20, 30 anos de experiência. Senhor, eu sei que Tu é Deus. Mas, irmãos, quando Deus quer, quem manda na pescaria é Ele. O pescador que é experiente não pega nem o peixe, e de repente o Nazareno aparece e diz: deixa eu colocar a mão aí, lança a rede do lado direito. E parece que pegaram vários peixes. Porque o segredo é a mão de Deus estar sobre as nossas vidas. O segredo é a mão de Deus estar sobre a tua casa. O segredo é a mão de Deus estar no teu negócio. O segredo é a mão de Deus estar no teu trabalho, na tua família. O segredo é a mão de Deus, a mão de Deus, a mão de Deus sobre as nossas mãos. Eu creio, papai. Mas outro detalhe, quando observamos o texto, é que o profeta estava mostrando para o rei, dizendo: você tem que aprender o caminho da obediência, passo a passo. Não sei se você presta atenção no texto, e uma sequência de 4 ordens foram dadas. Primeira ordem: pega o arco e algumas flechas. Segunda ordem: prepara-se para ti. Terceira ordem: abra a janela, detalhe, para o lado da Síria, do Oriente. Quarta ordem: atira a flecha. Não sei se você entende. Não é somente fazer o que Deus quer, é fazer do jeito que Ele quer. Desse jeito. Vou repetir: não é somente fazer o que Deus quer, é fazer do jeito que Ele quer. É abrir a janela quando Ele mandar abrir a janela, é lançar quando Ele mandar lançar, é ir quando Ele mandar ir, é parar quando Ele mandar parar. Igreja, é pegar na flecha e pegar o arco quando Ele mandar. Desse jeito. Não adianta ter boa intenção se o propósito não for atingido. Não é porque está fluindo que é a vontade de Deus. Não é porque está caminhando, porque Deus está no negócio. Quem disse que as coisas funcionam assim, eu sei o Deus que dá corda. Mas tem um momento que ele diz: até aí, garoto, já basta, está bom demais. A obediência, ela faz parte do processo para que as vitórias de Deus nos alcancem. Outro ponto: quando o profeta estava falando com ele estava dizendo que ele tem que entender que a vitória é de Deus. Aleluia. Nós, com essa passagem, devemos também entender que a vitória é de Deus. Igreja, a pergunta é: nós vemos aqui esse texto, a guerra já tinha acontecido? Não. Iria acontecer a batalha, mas nós vemos que o final da batalha foi determinado antes. Desse jeito. Deus disse: vai ferir somente 3 vezes, depois vai meter. Você está entendendo? Que a vitória não se dá no campo de batalha, mas se dá antes de um prelúdio entre você e Deus. Antes de você chegar lá, eu quero dizer que é uma batalha que acontece do nosso lado.
no nosso quarto de oração. Na glória. É na igreja, você orando, que Deus vai determinar, dizer: eu vou te abençoar, e eu já decreto. É na fé. A fé deste homem determinou o seu fim. Se a tua fé for pequena, o teu Deus será pequeno. Se a tua fé for grande, o teu Deus ele vai continuar sendo grande na tua vida. E tem uma coisa, igreja: este homem de Deus olha para o profeta e diz: vai ser conforme a tua fé, mas ele não estava entendendo. As pessoas podem até ser a festa, mas a vitória vem de Deus. Se vê. Quando olhamos a Bíblia, nós vemos que Deus ele age e traz um confronto na nossa vida, ao demonstrar que a vitória é de Deus. Porque quando olhamos, como é que pode algumas pedrinhas derrubar um gigante? Quando olhamos a Bíblia, como é que pode seguir uma nuvem para chegar até uma terra prometida? Quando olhamos a Bíblia, como é que pode, irmão, marchar e gritar e derrubar uma muralha? Quando olhamos para a Bíblia, como é que pode, irmão, 300 vencer 100 mil e dizer que mistério é esse? Quando olhamos para a Bíblia, como é que pode tomar 7 vezes o mergulho e sair curado? É porque é Deus que determina antes o nosso final. É porque a última palavra ela sempre virá de Deus. Deus está falando com a igreja desta noite e está dizendo: eu determino e você vai se cumprir. Eu determino antes e você vai contemplar. Deus olha para Abraão e disse: eu vou fazer de ti uma grande nação. Foi ou não foi? Esteve intervalos, mas a palavra de Deus se cumpriu. Assim como ele falou, se efetuará. Assim como ele disse, se concretizará. Agora, igreja, é tempo de entendermos que a vitória ela é de Deus. Quem sabe o rei, ele não entende dizer como é que esse homem quer me guiar e dizer aonde eu vou atingir a flecha. Esquece o rei, que por mais que experiência ele tenha, o que pode fazer com que a flecha mude sua trajetória não está sobre a sua condição, mas sim sobre Deus. Deus pode mudar a vento e fazer com que a flecha ela mude de direção. Deus pode mudar uma chuva e pode fazer que influencie também a sua direção. Igreja, mais uma vez repito, é tempo de deixarmos a nossa autoconfiança de lado e depositar a nossa confiança em Deus. É tirar os meios de autoajuda e entender que o mistério não está no livro de autoajuda. O mistério está na ajuda do alto, que é o Deus Todo-Poderoso, que diz: a última palavra vem dos céus, a última palavra vem de Deus. Devemos entender que discernir o tamanho da vitória depende de nós, depende de você. Discernir o tamanho da vitória depende de você. O primeiro objetivo foi cumprido, que foi abrir a janela, pegar o arco e as flechas e lançar em direção ao Oriente. Primeira ordem executada com sucesso. Mas quando olhamos o texto, o profeta olha para ele e diz: toma as flechas. Ele as toma. O rei olha para ele e diz: atira contra a terra. E ele aferiu 3 vezes. Quando estava lendo esse texto, Deus ele falou algo no meu coração, dizendo: lançar a flecha quando a gente está vendo o alvo é fácil, mas lançar a flecha quando a gente não está vendo o alvo é questão. Desse jeito. Vou repetir: lançar a flecha quando a gente vê o alvo
certamente isso que foi o que eu vim fazer. É bom. Eu pensei que ele ia trazer uma profecia para mim, me dar estratégias para eu vencer. Eu sei que eu estou errado, mas eu pensei que ele dá estratégia, ele manda lançar, porque agora ele manda lançar sobre a terra. Ele pega as 3 vezes. A Bíblia diz que o profeta ele ficou indignado, não gostou, ficou com raiva, e olha para ele e disse: era assim, no mínimo 6 vezes que tu teria que ferir a terra, grande terra. E de repente ele disse: porém, só 3 vezes você vai ferir os céus, porque ele determinou o seu fim. É Martim. E aqui tocamos no ponto. O tamanho da vitória depende de nós. É nós que vamos determinar. Olha aí, ó. É nós que iremos falar aonde iremos. Deus dá direção. Deus tem um caminho. Deus tem propósito. Mas Deus não vai colocar você no canto da parede e diga: faça, venha, me busque. Não, ele vai dizer: os verdadeiros adoradores vão me adorar em espírito e em verdade. É para quem quer, é para quem diz: eu quero isso, eu quero fazer diferente. Então, igreja, Deus está falando conosco nesta noite, dizendo: mesmo sem ver algo, mesmo sem ver algo, lança a flecha, porque tu está entendendo agora, mas lá na frente tu vai ver que aquela flecha lançada te propósito, que aquela flecha que você lançou, as pessoas olharam e disseram: está estragando a flecha, está perdendo tempo. Tu está vendo o que ele está fazendo? Está endoidando, lançando flecha no chão, mas não sabe que Deus está falando. E Deus é Deus de estratégias. Repito, Deus é Deus de estratégias. Quando foi para Noé construir a arca, não foi Noé quem disse a medida, foi Deus. Quando foi para construir a arca, não foi Noé quem disse o tipo de madeira, foi Deus. Quando foi para desenhar a arca, quem passou a instrução foi Deus. Então, igreja, você pode até construir, mas quem dá o projeto na tua mão é Deus. Você pode até executar, mas é Deus no alto, mas é Deus que dá a palavra, mas é Deus que mostra o caminho, mas é Deus quem dá a direção. Ruim é quando queremos dar palpite nos negócios que Deus já determinou. Senhor, para a minha experiência, a janela deveria ficar do lado direito, porque o sol bate aqui. Senhor, a escadaria deveria estar com 3 degraus a mais, porque não vem colocar palpite no que Deus determinou. Ou tu acredita, ou você irá deixar de lado, ou você faz como Ele mandou, ou não irá chegar ao destino final que Ele determinou. Igreja, projeto de Deus é para ser executado, porque eu entendo uma coisa: se o engenheiro não assinar o projeto, não tem ninguém responsável, mas a partir do momento que ele assina, ele se responsabiliza, dizendo: foi eu que calculei a quantidade de insumos e materiais para aquela obra. E se é o Tacá que vai responder, é o pedreiro? Não, é o cara que desenhou tudo, projetou, arquitetou e assinou embaixo, dizendo: eu me responsabilizo porque eu fiz os cálculos. Você está entendendo? É desse jeito. Ele se responsabiliza quando fazemos da sua maneira e do seu jeito. Com certeza. Ele diz: tocou na minha menina, tocou no meu filho, está tocando em mim, porque eu me responsabilizo por ele, eu me responsabilizo por ela. Então, nesta noite, através da palavra de Deus, Ele fala com a sua igreja, dizendo: escuta a minha voz. Mas é necessário preparar e ter discernimento para escutar a voz do Senhor, porque muitas das vezes temos pressa em adiantar o processo, queremos acelerar o processo. Certa vez Abraham Lincoln, ele fala o seguinte: se eu tivesse 8 horas para trabalhar com uma ferramenta chamada uma
estiver preparada, ela não vai executar a sua função. Porque muitas das vezes se preocupamos em derrubar madeira, mas muitas das vezes esquecemos de cuidar do machado, se esquecemos de cuidar de nós, se esquecemos de passar 6 horas amolando. Mas tem um homem que diz: ó, ele está cortando a tua frente, mas eu estou amolando. Ele passou na tua frente, mas eu estou amolando. Deixa ele passar na minha frente, amola a ferramenta. Deus está dizendo, porque vai chegar um tempo que o machado dele vai cegar e o teu vai estar afiado, e o machado não pode afiar. Ele vai derrubando, ele vai progredindo, e no tempo certo está fazendo vitória. E Deus está dizendo: não se preocupa quem está na tua frente ou não, porque no meu tempo eu me encaixo, eu coloco cada um no seu lugar. Deus tem propósitos. É bom a palavra inicial a qual eu trouxe. A nossa vida é feita de oportunidades. Nós vemos aqui a oportunidade chegando na mão deste rei, para que a sua vitória fosse determinada. Mas as suas atitudes fizeram o quê? A oportunidade. O cavalo selado passou, ele não soube aproveitar e agarrar a oportunidade. O Deus que abre porta, que diz que tem a chave, e quando ele abre ninguém fecha, quando ele fecha ninguém abre, é o mesmo Deus que um dia vai fechar a porta. Que porta é essa? Se está em Mateus capítulo 24, é a porta da graça. Aonde Jesus está na porta, e essa porta continua aberta. Mas é questão de eu e você entender que a oportunidade está sobre as nossas mãos, e sobre a nossa oportunidade de escolher e dizer: eu quero, Deus, eu quero viver isso na minha vida. Eu quero, Senhor, ser tido como louco, lançando flecha no chão, deixando tu colocar as tuas mãos sobre as minhas, mas eu quero, Deus. Fale a minha igreja, ser fiel hoje às oportunidades da vida vai fazer com que você tome 2 posicionamentos: ou fique reclamando, dizendo: passou, estou vendo demais. Se fosse mais novo, eu faria isso. Se eu pudesse, pastor, voltar aos meus 18 anos, eu não tomaria essa atitude. Você já escutou essa história? Essas caras se parecem com a sua. Deus está dizendo: faz hoje diferente. Não fica se lamentando pelo que se passou. Tu tem a oportunidade de dizer hoje para a pessoa que te ama, de dizer que ama ela também. Tu tem a oportunidade hoje de pedir perdão para essa pessoa que te acabou. Tu tem a oportunidade hoje de fazer diferente as tuas atitudes, em vez de ficar reclamando. Nós temos a oportunidade hoje de dar um abraço na pessoa que você ama, que está intrigado, a qual amanhã você sabe que pode ser que ela não esteja mais, e pode até ficar um rancor no teu coração de dizer: eu não feito isso. Deus não nos chama para viver de remorsos. Deus não nos escolheu para viver uma nostalgia de pensamentos negativos. Onde famílias estão implicadas nesses últimos dias, crentes servem ao Senhor, canta, prega e estão com inimizades, está perdendo tempo. Deus não se agrada com isso. Deus está dizendo: o cavalo está passando na tua frente. Deus nos chama para tomar atitude hoje. Deus nos chama para fazer a diferença hoje. Deus nos chama para ter posicionamento hoje. E através desta palavra, Deus fala aos nossos corações. Então, finalizo esta mensagem fazendo um convite a você que nos visita, a qual não tomou um posicionamento. Não te chamo para fazer parte do censo do IBGE de evangelho, mas te chamo para fazer parte da família de Deus, a qual vai morar no céu, onde a Bíblia diz: aquelas pessoas que me confessarem diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Existe alguém aqui nesta noite que teve compreensão desta palavra,
Se o Espírito Santo de Deus falou no seu coração e você entende que foi Deus, se levante dessa banca ou faça o sinal com a mão dizendo: eu quero ser Jesus. Deus nos ama. Por isso Deus nos dá oportunidades. Porque o primeiro Adão ele falhou na mensagem, na ordem que foi dada. Mas o último Adão, Jesus Cristo, ele veio trazer de volta aquilo que foi perdido. Nos dá o direito de ser chamado filho de Deus. E nos dá o direito de poder ter acesso ao santo dos santos e poder adorar essa Deus. Existe alguém nesta noite que quer abraçar esta oportunidade de confessar a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Existe alguém? Vou só orar com você. Não quero que possa, mas se você sente esse desejo no seu coração, essa palavra está ardendo, e você sente que não é palavra simplesmente uma, mas é Deus falando no teu coração, e está falando mais alto, não se entenda não, porque a Bíblia diz: quando ouvires a voz do Senhor, não endureceis o vosso coração, quem endurece morre. Só é você dizer: amanhã eu faço, amanhã eu busco, amanhã eu faço a diferença. Mas eu repito, Deus te chama hoje. Mais uma coisa eu pergunto: existe alguém nesta noite que quer dizer esse sim para Jesus?